O assunto agora é sanidade de suínos. Após a confirmação de um caso positivo de Aljoesc em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado realizou ações para mitigação de riscos da doença. Todos os animais da propriedade onde houve o foco foram abatidos, como determinam as regras para a doença. O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul está acompanhando este caso. E a Secretaria emitiu uma nota explicando as causas da doença, os cuidados e também as medidas nesta propriedade. Nós temos mais informações que, de acordo com a nota, o departamento responsável recebeu uma notificação de mortalidade em leitões por desmame em 3/12/2022, em que os sinais consistiam em sinais nervosos, como tremores e vocalização, e manchas roxas no abdômen. Além da propriedade, também imediatamente foi interditada e o material também foi colhido. Em reunião entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural, junto com o Ministério da Agricultura, foram aí estabelecidos os seguintes procedimentos, conforme informações da Secretaria, que trata-se de um criatório de subsistência, com um total aí de 46 animais, sendo que apenas um apresentou resultado positivo para a doença. E esse é o nosso assunto de hoje no quadro Saúde Animal. Muito bem, mais uma vez a gente tem o grande prazer de receber aqui o Marcos Rezende, primeira participação do ano. Feliz Ano Novo, Marcos, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, Marcos. Feliz Ano Novo, Lilian, feliz Ano Novo, Pedro, feliz Ano Novo a todos os amigos do agronegócio, que esse seja um ano venturoso e muito produtivo a todos nós. Isso mesmo, um ano de muitas conquistas, viu? A gente deseja aí para você e toda a sua família. Bom, vamos falar do assunto de hoje, que para nós é um assunto novo, Aljoesc. Do que se trata isso? O que é essa doença? O que ela provoca nos suínos, Marcos? O nome é diferente, né, Lilian? Aljoesc é um sobrenome, na verdade. Essa é uma doença, Lilian, provocada por um vírus, por um herpes vírus. E ela é uma doença bastante grave, porque ela é altamente transmissível e, sendo transmissível, ela acaba cometendo suínos, provocando mortes no caso das maternidades, provocando perdas produtivas em toda a cadeia. E é uma doença de notificação obrigatória, tá, Lili? Então, imediatamente, ao identificar a suspeita dessa doença, o veterinário, o produtor, tem que notificar para que as autoridades façam como as autoridades do Rio Grande do Sul fizeram, né, fazendo a identificação, o isolamento e todas as medidas para impedir a propagação dessa doença tão grave. Marcos, essa é uma doença exclusiva dos suínos? Outras espécies também preocupam? Pedro, vamos lá, em partes, tá? Ou seja, a Aljoesc, nessa caracterização de sintomatologia nervosa, de sintomatologia respiratória, é mais característica dos suínos, e aí é o grande problema dela. Porém, é uma doença que pode ser transmitida para outros mamíferos, e aí ela provoca o que nós chamamos de sinais clínicos de coçar, e geralmente ela é letal, viu, Pedro? Ela provoca um prurido, uma coceira tão grande, e dependendo da idade dos animais, eles vêm à morte por causa disso. Mas ela é mais discutida no caso, e mais comentada, pesquisada, estudada e mais problemática, particularmente nos suínos. Tá, e a gente sempre tem a preocupação com o mercado também, né? Então, em relação aos casos na fronteira sul do Brasil, Marcos, há algum risco disso impactar as exportações brasileiras? Lilian, não fosse o trabalho habilidoso e rápido da Secretaria de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul, nós teríamos um problema. Mas não, nesse caso nós não teremos problema. Por quê? Porque foi isolado muito rapidamente, todas as medidas preventivas num raio de 5 quilômetros já foram feitas, e é uma região, Lilian, que não é uma região de produção suinícola industrial, é mais criação de suínos de subsistência. Então, as medidas isolaram muito rapidamente o caso e não permitiu que isso se alastrasse, e isso não vai ter grande impacto para a produção de suínos, e acredito eu que não vai ter impacto nenhum no caso da exportação de suínos do Rio Grande do Sul para outros lugares.
Exatamente. Marcos, a gente tem até uma nota, né? Agora sim nós podemos mostrar para vocês, nota essa que até o Marcos conseguiu ontem pra gente. Olha só, tem aí as informações, que foi a nota emitida, que tem exatamente o local onde aconteceu e a data, onde 13/12, os tremores e vocalização, sinais nervosos, a propriedade foi imediatamente interditada, o material ali foi colhido, como mostra aí o habilidoso trabalho da Secretaria. Tem mais informações aí ao longo dessa nota que mostra todo o trabalho que foi feito, principalmente em relação aos cuidados, como você mesmo tem falado pra gente. E, além disso, tem aí alguns pontos importantes, eu pedi o pessoal frisar essa parte, que fala sobre que o sacrifício dos animais, sacrifício sanitário, que houve no dia 26/12, teve o rastreamento epidemiológico, um rastreamento de possíveis vínculos, e até 30 dias antes da manifestação dos sinais clínicos, o teste de sorologia no raio de 5 quilômetros, né, que prioriza os estabelecimentos que possuem cadastro de exploração de suínos, e também mostrou aí que foi todo executado com o procedimento de acordo com o Programa Nacional de Sanidade Suína. Lembrando que essa propriedade ela não se enquadraria aí para receber os valores em caso de um possível seguro ou algo similar assim. Agora, Marcos, né, como tratar então e prevenir essa doença? Pedro, o tratamento, ele não é recomendado ser feito em animais suspeitos de algésque, sim a eutanásia. Os animais devem ser abatidos e descartados em local apropriado. Agora, a prevenção, ela pode ser feita por meio de vacinação, Pedro. Então, existem programas de vacinação, existem as vacinas da suinocultura, dentro da suinocultura industrial e também da suinocultura de subsistência, que devem ser feitas nesses animais para evitar que os animais contraiam a doença. Pedro, animal com suspeita de algésque não deve ser tratado, porque um animal tratado com um vírus com herpes vírus, ele pode se tornar portador da doença. E embora ele não manifeste os sinais clínicos, embora ele sobreviva, continue crescendo, se reproduzindo, ele pode também se tornar contaminador, ou seja, ele pode ser um vetor contaminante de outros animais sadios. Então, não devemos tratar, embora exista tratamento, os animais devem ser abatidos e descartados adequadamente de acordo com a orientação da Secretaria de Defesa Agropecuária dos Estados. Muito bem, e a gente percebeu uma ação muito rápida mesmo das autoridades sanitárias, né, como a gente estava mostrando agora na imagem, para o isolamento da região em que aconteceram esses casos. Marcos, mais uma vez isso mostra que a gente está preparado, né, para enfrentar desafios sanitários que a cada dia mais rondam aí as nossas fronteiras, né? Lilian, nós temos uma equipe muito capacitada de fiscais sanitários, tanto na fiscalização federal quanto na fiscalização estadual. Mas o que preocupa, Lilian, é que nós temos poucos fiscais. Esses profissionais estão se aposentando, Lilian, estão saindo do serviço de fiscalização e não está sendo reposto o número de fiscais suficiente. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores de carne de frango, um grande exportador de carne suína, o maior produtor de bovinos do mundo, e o nosso número de fiscais sanitários não é o suficiente para atender tudo isso. Hoje nós vivemos em um mundo ótimo, ou seja, em céu de brigadeiro. Porém, Lilian, se acontecer alguma coisa e exigir um grande volume de fiscais, nós não temos os fiscais. Nós temos hoje pessoas altamente capacitadas e comprometidas, mas precisamos pelo menos, viu, Lilian, dobrar o número de fiscais, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Agora, Marcos, essa doença pode acometer também animais silvestres, selvagens? Isso acende o alerta para o risco de disseminação da doença por esses outros animais aí? Sim, Pedro, e esse é um ponto que você tocou nevrálgico. Por quê? Porque existem os suídeos silvestres, né? Os catetos, os queixadas e também aqueles selvagens, né, que foram introduzidos aqui como javali e javapur. Esses animais, podem ser portadores e transmitir essas doenças, Pedro. Então, um cuidado que o produtor tem que ter é jamais trazer esses animais para a criação junto com seus animais convencionais. Porque caso um animal desse seja portador, Pedro, ele pode introduzir a doença no seu criatório. Então, sempre que acontecer de trazer um animal desse ou o animal desse frequentar a propriedade, atenção em não deixar ele fazer contato com os suínos de criatório, porque caso ele esteja doente, ele pode transmitir algésque para os animais da criação.
Muito bem, e aproveitando que você falou dessa transmissão, a gente sempre tem aquela preocupação também de trazer isso para o consumidor, né? Já que a gente tem muitos telespectadores também que não são do agro, para a gente conhecer, né? Saber se essa doença, Marcos, é letal e no caso de transmissão, né, para outros animais, o que isso pode acarretar e se tem transmissão para seres humanos. Lilian, não tenho conhecimento, tá? Para dizer se tem ou não, se já houve ou não transmissão para seres humanos e quais seriam as causas. Os sinais clínicos são sinais nervosos e sinais respiratórios, que no caso de seres humanos o tratamento é muito mais intensivo, caso aconteça. Mas destaco, não tenho conhecimento de alguma transmissão que tenha acontecido, viu, Lilian? Nesse sentido. Tá certo, então, Marcos, muito obrigado pelos esclarecimentos, por mais um quadro Saúde Animal aqui com a gente. Mais uma vez, um excelente ano e até semana que vem. Obrigado, Marcos. Valeu pela ajuda nessa pauta, o Marcos ontem comigo. A gente conseguiu montar, a gente fez aqui, é sempre esse trio aqui, trabalhando junto para levar informação. Valeu, Marcos, pela sugestão e também por toda a apuração dessas informações. Um abraço, até mais. Até. E eu que agradeço, estudando todo dia, né, Pedro? Um abraço a todos, até semana que vem. Ah, Marcos, antes de você se despedir, seu arroba, para o pessoal saber mais sobre o seu trabalho. Obrigado, Pedro. Quem quiser fazer contato, quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho, estou em descontaminando tecnologicamente, viu, Pedro? Não estou postando nos últimos dias, mas quem quiser, semana que vem já vai ter lá no Instagram, @marcus.rezende com demudo. Eu estou lá com dicas pecuárias, dicas de mercado, dicas de como atuar no mercado de saúde, bem-estar e produção animal. Fechado. Valeu, Marcos. Um abração.